Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Que bênção poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Você que ainda não compartilhou, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar um número ainda maior de pessoas com a palavra de Deus. E olha, eu estou muito feliz em perceber que cada dia nós temos alcançado mais pessoas, cada dia nós temos ido a lugares mais longe com a palavra de Deus. E a internet nos possibilita isso, ir a lugares tão longe que nós talvez não pudéssemos ir fisicamente, mas o Senhor nos permite estar aqui compartilhando a palavra. Então, eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos ir cada vez mais longe e alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos refletir no Salmo de número 67. Hoje, a nossa reflexão está baseada no Salmo de número 67, que é um convite para louvar ao Senhor. O texto de ontem também foi um cântico de louvor e gratidão ao Senhor, e hoje nós vamos ver mais um convite para louvar ao Senhor. Salmo 67 nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e que todos os confins da terra o temerão. Veja que ele já começa no seu cântico, no seu convite de louvor ao Senhor, reconhecendo que Deus nos abençoa por causa da graça dele. Seja Deus gracioso, bondoso, e nos abençoe. Porque, na verdade, Deus nos abençoa não porque nós mereçamos, não porque sejamos dignos, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso. Então, aquilo que temos recebido de Deus não é sobre nós, é sobre Ele. Aquilo que Deus faz conosco não é sobre nós, é sobre Ele. Se nós fôssemos receber exatamente aquilo que nós merecemos, provavelmente receberíamos punição, castigo, privação, porque é isso que nós, seres humanos, pecadores, merecemos. Mas Deus graciosamente nos permite conhecê-lo através da sua palavra. Deus nos permite graciosamente ser libertos da escravidão do pecado através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, nunca é sobre nós, é sobre Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, as bênçãos e tudo mais que nós recebemos não é por merecimento nosso, não é por dignidade humana, mas é por bondade de Deus. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso para conosco. Interessante, essa expressão graça, né, quer dizer favor não merecido. Então,
quando nós recebemos algo de Deus por graça, nós estamos recebendo algo que nós não merecemos. E graça é receber aquilo que não merecemos. E misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Então, por merecimento, nós receberíamos castigo. Mas por graça, nós recebemos amor, salvação, perdão. Isso é graça. Isso é bondade de Deus para conosco. Isso nos mostra o quanto nós devemos reconhecer que precisamos do Senhor e da sua bondade para permanecermos vivos, para permanecermos de pé e principalmente para aguardarmos com grande expectativa o momento em que iremos para a eternidade passar em sua presença. E ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A bênção é fruto da graça de Deus. E ele diz: e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Ao olhar para nós, as pessoas precisam ver a presença de Deus. E aí eu pergunto para você nessa manhã: quando as pessoas olham para você, elas percebem a presença de Deus? Ou elas veem apenas uma pessoa que reclama da vida, reclama de tudo e de todos todo o tempo? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? O que é que elas ouvem? O que é que elas sentem? Porque tem pessoas que parece que são especialistas em falar mal umas das outras. Tem pessoas que parece que são especialistas em apenas reclamar de tudo e de todos. Mas Deus, ele está em busca de pessoas que desejem refletir a luz do seu rosto. Pessoas que desejem refletir a sua presença em suas ações, em suas palavras, em sua maneira de viver. Então, quando nós reconhecemos que Deus é gracioso e bondoso e Ele nos abençoa por graça, nós desejamos então refletir a presença de Deus em nossa vida. De forma que, ao olhar para nós, as pessoas possam ver e perceber a presença de Deus. E ele continua dizendo: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Quando nós refletimos a presença de Deus, quando nós testemunhamos da presença de Deus, ao olhar para nós, as pessoas vão também desejar conhecer o Deus a quem nós servimos e servir a esse Deus. As pessoas vão desejar também obter a salvação que recebemos do Senhor. As pessoas vão desejar também conhecer e andar com Deus. Nós nos tornamos então pontes que levam as pessoas ao conhecimento de Deus através de Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, ao viver para o louvor da glória de Deus, ao refletir a presença de Deus, nós apontamos o caminho que conduz a Deus por meio de Jesus Cristo e, consequentemente, o caminho da salvação. Há muitas pessoas ao meu e ao seu redor precisando conhecer a Cristo. Há muitas pessoas que estão sedentas por Cristo. E elas vão conhecer a Cristo à medida que nós testemunhamos da presença de Cristo em nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está ouvindo. O maior sermão evangelístico é a nossa própria vida, é o nosso testemunho, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de viver. Então veja como é importante nós refletirmos a luz do Senhor, refletirmos a luz de Cristo em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar onde nós estamos. Não para que nós sejamos enaltecidos, mas para que o Senhor seja conhecido e glorificado através da nossa vida e através das nossas ações. Portanto, eu quero conclamar você nessa manhã a pedir ao Senhor: Senhor, resplandeça sobre mim o seu rosto.
Faze com que ao olhar para mim as pessoas vejam o Senhor, contemplem a sua glória e desejem conhecer o Deus que eu conheço e sirvo. O nosso testemunho deve servir de motivação para que outros também desejem conhecer o Deus a quem nós servimos. E ele diz no versículo 3 e no versículo 5, como se fosse o coro desse cântico: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O propósito de Deus é que todos possam conhecê-lo, todos possam louvá-lo e todos possam viver para o louvor da sua glória. Eu disse ontem, inclusive, aqui, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. O propósito da nossa existência é viver para o louvor da glória de Deus. E aí no versículo 4, ele diz assim: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Aqui ele nos dá dois motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. Primeiro, pela justiça. Deus é um Deus justo, ele julga os povos com justiça. Ele não é um Deus parcial. Ao contrário, ele é um Deus imparcial. Ele julga os povos com justiça, com equidade. Ele faz a coisa certa. Então, ele diz: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça. E ele diz, o segundo motivo: e guias na terra as nações. Deus é aquele que conduz o nosso caminho. E sabe como é que Deus conduz o nosso caminho? Através da palavra. No Salmo 119, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então Deus nos guia pela palavra. Deus nos orienta pela palavra. Por isso que é tão importante lermos, meditarmos, refletirmos e obedecermos à palavra de Deus. Não é apenas sobre conhecer a letra, mas é conhecer a palavra e o Deus da palavra e viver essa palavra a cada instante. Então nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. O salmista diz, inclusive: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é essa palavra que nos direciona para uma vida que glorifica a Deus. É essa palavra que nos direciona para uma vida que exalta o nome do Senhor. O próprio Deus, quando chama Josué para suceder Moisés, ele diz: olha, não te apartes da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, para que você possa prosperar todo o seu caminho. Então, se nós queremos ter êxito naquilo que nós fazemos, e se nós queremos andar na direção certa, é preciso que essa palavra esteja em nosso coração. É preciso que nós vivamos direcionados pela palavra de Deus. E aí, no versículo 6, ele dá um outro motivo pelo qual nós devemos louvar ao Senhor, que é a provisão de Deus. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. Olha como é importante nós sermos gratos pela provisão do Senhor. Todos os dias, Deus tem suprido as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir, porque Deus já conhece cada uma das nossas necessidades. Então, em vez de andarmos ansiosos, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus é aquele que provê tudo o que nós precisamos. E muitas vezes, Deus nos dá além daquilo que nós pensamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E eu caminho para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, citando o versículo 7, quando ele diz que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Que a bênção de Deus esteja sobre nós e que ao olhar para nós as pessoas desejem conhecer o Deus a quem nós servimos. Que nós sejamos ponte, que nós sejamos como um farol que guia a noite, que nós sejamos um instrumento nas mãos de Deus para fazê-lo conhecido através das nossas ações.
Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada instante louvar e exaltar o nome do Senhor, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui nessa manhã, ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. O meu desejo é que Deus continue abençoando de forma abundante a sua vida. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6h30 da manhã, se Deus assim nos permitir, com mais um Reflexão e Vida.